com todas as sortes de bênçãos, já estamos na melhor noite de nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos a todos, a todos, a todos, a todos, a todos os que atacam, que não atacam, que não odeiam, que amam. Sejam todos bem-vindos, todos vocês são especiais, todos vocês são necessários. Eu aprendo com quem me ama, com quem me odeia, com quem me defende, com quem me ataca. Eu odeio com quem eu aprendo com quem está perto, com quem está longe. Eu odeio com quem fala mal, com quem fala bem, com quem me beija, com quem me fere. Eu aprendo com tudo. Todos nós estamos num aprendizado abençoados. Amém? Assim é, assim seja. Bem-vindos ao canal do YouTube Igreja, Espírito e em Verdade. Esse é o nome do nosso canal. Igreja em Espírito e em Verdade, YouTube. É só colocar, digitar no YouTube, Igreja, Espírito e em Verdade, YouTube, pronto. Você acessou um canal extremamente polêmico, divertido, coisado, sem papa na língua, sem medo dos vira-latas e com um conteúdo interessantíssimo. Tá bom? Ontem, feriado, não enviamos os áudios que enviamos sempre para os irmãos, algumas mensagens gravadas com conteúdo de testemunho, não menos edificantes, mas nós estamos aqui. Olha, sexta-feira passada eu falei sobre uma curiosidade, falamos sobre um tema muito interessante e hoje eu vou falar sobre mais esta curiosidade. Eu já preguei sobre isso. Fiz uma série sobre demônios, fiz uma série sobre Satanás, quem era o diabo que foi aniquilado da cruz, quem era Satanás, a serpente no Éden. Foi uma série de mensagens extremamente. Falamos sobre o endemoniado de Gadara, Paulo expulsou o espírito de adivinhação, né? Explicamos detalhes do que era aquela menina, aquela mulher. Ela era uma feiticeira, ela era uma pitonisa, guardava as entradas lá do templo de Elfos, enfim, falamos sobre isso. Então, muitas pessoas têm me perguntado sobre o que é Satanás que caiu do céu. Sexta-feira passada eu respondi a pergunta sobre o tema que nós colocamos, né? E hoje, de semana para cá, o campeão de audiência das perguntas foram: se não existe Satanás, como é que Jesus viu Satanás caindo do céu? Vamos ler o texto em que se diz: indo eles de caminho. Ah, não é isso aqui? Ah, não é isso aqui não. Calma aí. Calma aí que eu vou digitar aqui. Tenha paciência comigo que eu já estou idoso, tá? Calma aí. Calma aí. Tenha paciência comigo. Mas ele lhes disse, Lucas 10, versículo de número 18, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, quando não se entende que a palavra Satanás ali é um adjetivo e a igreja evangélica, porque nenhuma outra nenhuma outra religião tem a concepção de diabo tão presente como é a igreja evangélica. Deixe-me frisar alguns pontos. Quando alguém tem vômitos dentro da igreja evangélica, a pessoa diz, eu vi o diabo. Mas ela não viu o diabo, ela viu a pessoa tendo vômito, porque a Bíblia não mostra um diabo tendo vômito. Ela associa isso ao espírito maligno. Agora veja o que acontece. A pessoa está no bar, ela não vomita. Ela está no campo de futebol, ela não tem vômito. Ela está na prostituição, ela não tem vômito, ela não bota cabelo para fora. Ela está no tráfico de drogas, ela não faz nada disso. Ela vai fazer isso aonde? Dentro das igrejas. Com qual objetivo?
Se realmente fosse demônio, Satanás, diabo, ele seria kamikaze, suicida? Porque, gente, olha o que acontece. Presta atenção. A mulher está se prostituindo, está lá na zona de prostituição, não manifesta pombagira. Ela sai com o seu cliente, vai ao hotel, vai a um local, a pombagira não se manifesta. O camarada está nas drogas, na boca de fumo, troca tiro com a polícia. Você vê que houve uma tomada da polícia, eu não sei bem o nome, uma batida da polícia, uma operação policial. No Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro, 28 pessoas foram mortas. Troca de tiro, mata um, mata outro. Não houve uma filmagem de alguém se manifestando o Exu, tranca-rua ou sete flechas. A pessoa está lá no baile do carnaval, entra 10 escolas de samba, não se manifesta um Exu. Ela entra dentro da igreja, aonde os pastores dizem que lá é o santuário de Deus, que eles estão cheios do Espírito Santo, que lá é a casa de Deus. Aonde é que se manifesta os Exu, a pombagira, o sete flechas, o coisa ruim, o Zé Melado? Aonde é que se manifesta o Zé Melado? Naquele lugar. Ora, se o Zé Melado, o coisa ruim, o sete flechas, o canela preta se manifesta lá, aquele local não é o local de Deus. Então, na concepção evangélica, tudo aquilo que se manifesta, às vezes a pessoa tem uma convulsão, eles dizem, é diabo. Às vezes a pessoa tem um ataque psicológico ou a pessoa tem um surto, lá vai o diabo. Então, quando eles leem esta passagem totalmente descontextualizada, eles pegam esta passagem Satanás e dizem, olha lá, Jesus viu Satanás caindo do céu. Bom, se Jesus viu Satanás caindo do céu em Lucas 10, 18, os pastores usam o livro de Isaías para dizer que Satanás caiu. Duas quedas. Depois eles usam também Ezequiel para dizer que Satanás caiu. 3. Lá em Gênesis, eles dizem que Satanás vinha do céu e ia lá para o Éden. 4. Em Apocalipse diz que houve uma batalha no céu e o dragão pelejava com os anjos e Miguel venceu. 5 quedas de Satanás. É fábrica de Satanás que tem no céu? É igual aqueles cultos, o culto do Caicai no céu, toda hora cai Satanás. Aí ele volta para o céu, aí cai no Éden, ele volta para o céu. Aí cai em Isaías, ele volta para o céu. Cai em Ezequiel, ele volta para o céu. Cai em Lucas 10, 18, ele volta para o céu. Cai de novo. E nas igrejas está toda hora caindo como os pastores botam a mão. Que isso? É culto do Caicai de diabo, de Satanás? Que tanto diabo que cai do céu esse? É mais de um? É mais de um Satanás? Toda hora ele cai. Então eles usam, dizendo, não, houve sim um ser espiritual e que queria colocar a cadeira diante de Deus. Olha lá a queda, o que eles usam. Isaías capítulo 14, versículo 4. Então proferirás este mortejo contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, como acabou a tirania. Ora, o texto e o contexto de Isaías capítulo 4, que diz que eu subirei às mais altas, está falando de quem? Do rei da Babilônia. Como é que eles dizem que é de um ser espiritual? Não entra aqui. Depois eles usam também Ezequiel capítulo 28, versículo de número 12, aonde o profeta sendo usado ali por Deus, Deus disse então ao profeta, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Como que pode dizer que o rei de Tiro é Satanás? Ora, o rei de Tiro era um homem que tinha um filho chamado príncipe de Tiro. Ora, o rei de Tiro é Satanás? Só se ele se opunha a alguma coisa. Aí o adjetivo lhe cabe. Mas não pode dizer que o rei de Tiro aqui era uma criatura das trevas. Ele era o rei. Tiro é uma cidade. Não é o tiro do revólver. Pá. Não.
Tiro era uma cidade, um país, um local onde tinha um monarca. E era contra este monarca, este homem, em que a lamentação estava se levantando. E disse Deus: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. O que a pregação ilusionista com o roteiro de Steven Spielberg diz que isso aqui era o anjo de luz, mas aqui diz que era o rei de Tiro. Depois a passagem continua dizendo o seguinte: estavas no Éden, parou. E aqui se monta o pânico, e a igreja gosta dessas coisas de, olha lá, estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa te cobria, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se fizeram os teus engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. O que se pega essa passagem aqui? Que Lúcifer estava no Éden, porque está escrito aqui, estavas no Éden, jardim de Deus. Se você pegar esta palavra aqui no original, aonde está escrito jardim de Deus, Deus lá está no plural, é jardim dos deuses, os reis. Eles tinham os jardins, cada rei construía os seus jardins. A Babilônia tinha os jardins suspensos das Babilônias, era o comum na antiguidade, os reis tinham, como tem lá na Índia, o Taj Mahal, aquele colosso, era o comum isso. Então lá no original, esta palavra Deus, ela está no plural, é jardim dos deuses. E por que este rei estava no Éden? Eles, quando pegam todos os textos sem contexto, eles acham que este Éden aqui era o jardim do Éden onde estava Adão. A exemplo de Isaías, capítulo 14, que eles não leu o contexto do versículo 4, para mostrar que estava falando do rei da Babilônia, eles isolam este versículo do seu contexto e criam toda a manipulação. Em cima desse verso aí, desse verbo que diz, estava no Éden, pronto, a mente carnal engessada diz, se ele estava no Éden, então significa que ele vinha do céu, ele era o regente do coral no céu. Olha, diz que no céu tinha até coral. Será que coral é aquela serpente que está no púlpito? Porque no céu não tem harpa, não tem tambor. Que coral é esse que se inventaram no céu? Então ele diz aqui, estavas no Éden, e aí eles dizem que esse anjo vinha com a terça parte dos anjos, que em Apocalipse diz que é estrela. Nós mostramos que estrelas, ora fala dos justos, ora fala da dinastia herodiana. Nós pregamos sexta-feira passada. E olha, aonde é que o profeta se refere que ele estava no Éden? Como eles não lêem o contexto, olha o que diz o contexto de Ezequiel, capítulo 27, versículo de número 22. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Leia o versículo 23. Arã, carne e Éden, mercadores de Sabá, Assíria, Quimade, negociavam contigo. Então, Éden era o jardim onde o rei estava, ou Éden era um local onde o rei estava, o rei de Tiro, negociando, porque de acordo com o texto ele era um mercador, era queruve. Ora, como é que a igreja nunca me apontou isto? Quer dizer que quando eles pregam a palavra Éden
e diz que ele estava no Éden. Quem é que estava no Éden? Satanás? Não, 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 não. Mas não é o Éden jardim. Este rei aqui estava negociando. Ele era um querube, ele era um comerciante. Arã, Cane e Éden. Mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade negociavam contigo. Isto não tem nada a ver com o Jardim do Éden, era um local. O rei de Tiro era um comerciante. O rei de Tiro era um homem que ele tinha... Olha, vou ler o versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o jaspe, o ouro se fizeram, os ornamentos no dia em que foste criado foram preparados, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho da pedras andava. Já explicamos, tem um vídeo só sobre isso. Já explicamos isso. Olha lá, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Ele era um comerciante. Então, é uma manipulação desonesta. Não tem como dizer que havia um ser espiritual que era comerciante na cidade de Arã, de Canéia, de Éden. Era o próprio rei de Tiro. E aponta que ele estava lá no Éden. Meu amado, quem estava no Éden era a serpente. A serpente era uma metáfora para a carne de Adão. Também tem um vídeo no YouTube nosso dizendo sobre isso. A serpente no Éden, quem era? E dizem que a serpente era Satanás, que Satanás agora estava no Éden e que ele se transformou numa serpente para enganar. Não há nada disso. O que havia lá era Adão e Eva. Os dois estavam lá. Deus não falou com a serpente, Deus falou com Adão. Da árvore do jardim não comerás. A malícia, a astúcia em Adão, que era filho da perdição. Adão era o filho da perdição. Paulo diz em 1 de Coríntios, capítulo 15, que Adão era terreno, era animal, tramava, maquinava como maquinava o seu descendente, que recebeu a profecia para atrair. Deus disse, da tua descendência, da serpente, nascerá um que lhe morderá o calcanhar. Este era Judas, que da sua descendência de Adão maquinava silenciosamente, maquinou o mal, comia o pão à mesa com o mestre, era tesoureiro, mas era descendente da linhagem direta da serpente. Assim como a serpente teve relação com Eva, a natureza carnal de Adão, o que era nocivo em Adão, teve relação com Eva e nasceu Caim, descendente da serpente. Serpente não faz filho homem. Era Caim, filho de Adão. Então, o que estava lá no Éden não era Satanás que caiu do céu. Pegou Paulo em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo de número 12. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Versículo de número 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva. Agora, a serpente enganou Eva com o que, Paulo? Disse aqui o texto, com a sua astúcia. Popará. Astúcia é algo inerente ao ser espiritual ou astúcia é inerente à natureza humana? Eu respondo, a natureza humana. Então, a serpente era uma metáfora de Moisés, o escritor, que via as figuras da serpente como símbolo do mal, que via a serpente como símbolo de autoridade. Os faraós usavam serpentes, cetros, figura de serpente.
Há na mitologia Medusa, a cabeça cheia de cobra. Jesus usou a figura da serpente como metáfora para mostrar atenção. Ele disse aos seus discípulos: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Então Jesus estava chamando os seus filhos de Satanás? Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que eu seja levantado e que quando eu for levantado, eu atrairei todo a mim. Então Jesus estava dizendo que ele era o diabo, que ele era a serpente? Não, a serpente lá no Éden era a metáfora para a natureza humana, para aquilo que era nocivo. Adão não poderia obedecer, ele não tinha um espírito, ele era terreno, ele era animal, ele era diabolicamente astuto. Ele não estava a favor, ele era contra. A palavra Satanás do hebraico, ou Satã, quer dizer o opositor, uma ideia contrária, alguém que se opõe. De acordo com que esta palavra está inserida no seu texto e observando o contexto, esta palavra pode ser uma ideia contrária à carne de um homem, à natureza, o desejo, a lascívia, a soberba, o orgulho, a prepotência. Tudo isto é Satanás, é Satã. Diabo, do grego diabolos, é a mesma coisa, é o que acusa, é o que aponta, é o que difama, é o que calunia. Então, disse Paulo, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também esta serpente ardilosa, essa serpente religiosa, nós temos uma mensagem no nosso canal, a serpente religiosa que seduz, que engana, que manipula, que dá o bote, que espreme, que suga. Assim também, como a serpente, a metáfora. É assim que Deus disse? Perguntou Eva. E a natureza de Adão, querendo comer, mas para que a culpa não viesse em cima dele, disse sim, é assim que Deus disse. Como é que a serpente sabia? Porque falou com ela, Adão, Deus só falou com ela. Deus não falou com... Meu amado, se você conversar com a sua mulher diante de um pássaro lá na rua, o pássaro vai falar o quê? Ia lá, eles estão conversando aí, ele vai dar dinheiro para ela fazer a unha aí. E tá entendendo não, ô pombo? O pombo, o animal entende a nossa linguagem, meu amado? Entende sinais de comando quando é adestrado como os cães aqui em casa? Não são adestrados, mas aqui o cachorro a gente diz, senta, ele senta. Gostei da explicação. Você mostrou que não há nenhuma possibilidade de existir um ser como criatura, como um ser espiritual. Satanás existe como criatura, é o homem, é a carne do homem, a natureza. Jesus disse: do íntimo do homem é que está a prostituição, a inveja, a maledicência, a loucura, a paixão. Se isto não era, se Satanás não era a criatura caindo, e não poderia ser, porque como que tanta queda tem assim? O que quer dizer esse texto? Indo eles de caminho, entrou Jesus. Oh, mas não é você. Pera aí. O que tá vendo aqui? Que mulher é essa aí? Quer que eu faça uma pregação por essa mulher? Pera aí, é Lucas 10, 18. Não adianta, eu faço uma pregação em cima de você, que é essa mulher aí, meu amado. Ora, se com essa explicação fica sério, certo, que Satanás não é um ser espiritual, e sim um adjetivo, o que é que Jesus viu caindo então? Porque ele disse assim, mas ele lhes disse, deixa eu voltar o contexto aqui do que está acontecendo. E então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha, esta palavra demônio significa daimon. Daimon é o estado do espírito que pode estar bom ou pode estar mal.
Você, no seu estado de espírito, você pode acordar muito bem, e eu espero que acorde sempre assim, mas também pode acordar muito mal. Eu já vi relatos de homem que entrou dentro do seu carro, passeando pela cidade, ia muito bem ouvindo a sua música, com o braço para o lado de fora, todo assim, meio que assim, sei lá, e de repente bateram no carro dele, ele ficou muito injuriado. Alterou o estado de espírito. A esta alteração é dado o nome-se de daimon alterado. O estado de espírito alterou. Ele já partiu para a briga, já foi lá, já deu uma paulada, pegou um porrete que estava no porta-mala, já bateu no cara. Isto é o daimon. Isto é o estado do espírito do homem alterado. E quando ali diz os demônios se submetem, é os espíritos alterados. Alguns desses espíritos estavam carregados de enfermidade. No conceito judaico, toda pessoa com uma enfermidade, ela está endemoniada. Ela está com espírito imundo. Todas as passagens que você vê que fala sobre demônio, pode ter certeza absoluta que ela está associada a uma enfermidade. O demônio segue mudo, uma enfermidade. Diz que ele estava endemoniado. A mulher cananeia disse: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela estava com convulsão, com febre altíssima. O menino que se batia, Jesus, eu vou repreender o demônio. Os discípulos disseram: por que não repreendemos o demônio? Aquele homem estava com convulsão, a medicina da época não sabia diagnosticar, mas os judeus entendiam que todas as pessoas que estavam endemoniadas, e era assim que eles entendiam, ela estava com seu daimon alterado. Jesus, quando curava alguém, era chamado de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então aqui diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus responde, mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Primeiro que existe uma tradução aqui forçando o texto. Não quero entrar neste verbo participo, para não dizer assim, para que você dê a entender o que você quer dizer que há uma interpretação forçosa, tendenciosa. Não quero entrar neste assunto, tá? Mas veja bem, se Satanás ali é um adjetivo, o que é que Jesus está vindo caindo do céu? E céu aqui não é onde Deus habita, céu aqui é esta região. Esta é a região celeste. Quando os incautos leem na Bíblia céu, sabe o que a pessoa pensa? Que é o céu lá onde Deus está. Não, o céu é esta região. Quando o rei caiu do céu, ele caiu do seu esplendor, do seu status, da sua posição que ele tinha aqui nessa terra. Então, ele diz, eu via Satanás caindo do céu, mas ele caía como um relâmpago, caiu rápido. E que Satanás era esse? Lucas, capítulo de número 10, no versículo de número 1, nós encontramos aqui no contexto o que Jesus se referia como Satanás que caía. Depois disto, o Senhor designou outros 70, aqueles que voltaram, e os enviou de 2 em 2 para o que o precedesse em cada cidade o lugar aonde estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, aos senhores da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Cordeiros para os meios dos lobos. Os lobos são adversários dos cordeiros? Sim. Os lobos iriam se opor aos cordeiros? Sim. Os lobos queriam devorar ao cordeiro? Sim. Em nome desses ataques, desta inimizade, os cordeiros aqui seriam o quê? Adversários. Aqui estão os Satanás. Depois ele diz, então, no versículo 4, olha,
Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja convosco, paz esteja nessa casa. Se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a paz. Se não houver, ela voltará para vós. Se houver um filho da paz. Depois ele diz no versículo 7, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que foi recebido. Curai os enfermos. Olha, os demônios que eles disseram que estavam submetidos, na verdade eram pessoas que estavam com enfermidades. Aonde estiver o emprego da palavra demônio, endemoniado, está associado à enfermidade, a um estado de espírito alterado. Na concepção judaica, espíritos imundos, espíritos alterados daquilo que a realidade deveria ser. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino dos céus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino dos céus. Jesus via o quê caindo? Jesus via o orgulho, a prepotência, a soberba. Jesus via prevalecendo a humildade, a simplicidade, e Jesus via prevalecendo a presença de Cristo neles quando os adversários apareciam. Não havia no contexto nada de um ser espiritual caindo, porque senão vamos ter que entender que há uma fábrica de Satanás de cai-cai. Caiu em Gênesis, caiu em Isaías, caiu em Ezequiel, caiu em Lucas e ia cair também mais na frente em Apocalipse. Esta é a forma coerente de se entender isto, entendendo a tradição judaica. Deixa eu mandar um recado aqui hoje bonito. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum orgulho. Eu conheço um judeu que quando eu não entendo a tradição judaica, não o evangelho, até porque ele não recebe evangelho. Ele não recebe o evangelho da graça de Deus. Mas ele é uma pessoa que propõe a me esclarecer as culturas judaicas. Quando eu vou perguntar alguma coisa a ele, é que como eu não sei a cultura judaica e entendendo isso que eu passo para os irmãos, eu pergunto a ele. Alguns abençoados dizem, ele diz que prega graça e vai se consultar com um judeu. Eu vou me consultar com um judeu nas coisas que diz respeito ao judaísmo. As coisas que diz respeito aos gentios, eu consulto as epístolas de Paulo. Agora, as coisas que diz respeito ao judaísmo, como esta cultura aqui, eu tenho que perguntar a quem é de lá, a quem vive lá, para que eu cresça e passe esse conhecimento mais à frente. Quando eu quero saber algumas coisas do tempo de Paulo, eu consulto as epístolas de Paulo. Então, nós precisamos conhecer a cultura. Nós precisamos conhecer o que diz o Evangelho nos dias de Paulo, o que diz a lei no dia da lei, separar isto e não atropelar como eles fazem, uma fábrica de Satanás caindo do céu. Jesus viu a resistência cair por terra, Jesus viu o orgulho, Jesus viu prevalecer a simplicidade e a humildade dos discípulos que foram como cordeiros, ovelhas no meio dos lobos, dos satanás, dos adversários, dos que lutavam contra, daqueles que queriam devorar. E Jesus disse, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobo. Sexta-feira que vem, vamos trazer mais uma curiosidade. Vamos ficando por aqui, desejando que você desfrute desse conhecimento, que você tenha uma noite maravilhosa. Amanhã, 11h40, eu estou de volta. Deixa aí o seu like, compartilhe e vamos juntos, avançando no conhecimento e seguindo para o que é perfeito. Assim é, um grande e caloroso abraço, até amanhã, querendo o Pai.
Graça e paz.